Vocês vão ter que tolerar a qualidade ruim da gravação, mas é isso. Ó, bora lá. Começar a explicar para demorar pouco tempo. Estou usando o Python, né? Essa primeira linha de código, import é para importar bibliotecas, né? Importar conjuntos de comandos do Python. Isso aqui é a biblioteca de matemática, que aí ele vai me dizer como usar cada função, vai me permitir usar funções trigonométricas e funções mais complexas. Sem isso aqui eu não ia conseguir usar a função cosseno, por exemplo. Aqui, isso aqui é minha variável continuar. Bora dar uma olhada para que ela serve antes. Antes não. Tá vendo esse while aqui? Pronto. Esse while verifica se a variável continuar é sim. Se a variável for sim, ele continua rodando o programa. No início do código já inicio como sim, que é para ele entrar dentro desse while. Mas no final do programa eu pergunto para o usuário se ele quer continuar. Se ele digitar não, o programa acaba. Se ele digitar sim, o programa continua. Tem uns prints aqui que vocês só vão entender depois que eu rodar o programa. Eu vou rodar aqui. Pronto. Tá vendo isso aqui que apareceu na tela? Cálculo numérico, essas barrinhas dessa função, pronto. Esses prints enormes, cheios de pontilhados, é para fazer esse decorado aí bonitinho, tá bom? Pronto. Primeira linha efetiva de código, eu vou receber minha função. Aqui o f de x igual, aparece aqui na tela, f de x igual. E aqui eu vou digitar a função. Vou colocar a função, por exemplo, cosseno de x. Pronto. F de x igual a cosseno de x. Eu preciso desse math aqui na frente para dizer para o programa que eu estou usando uma função matemática. Quando ele lê isso aqui, ele vai entender o que precisa fazer. Próxima linha de código, eu vou pedir limite inferior, vou armazenar em xi, limite superior, vou armazenar em xs, e número de intervalos que eu vou armazenar em n. Para ver como é que vai ficar. Limite inferior, vou colocar 0. Limite superior, sei lá, 4. E número de intervalos, vou colocar 10.000 intervalos. Pronto. 10.000 intervalos. E aqui ele pede logo em seguida para eu escolher um método. Logo aqui nessa linha de código. Faço esse print para separar as coisas, deixar bonitinho que nem ficou aqui. Eu escolho o método. E aqui eu pergunto, para integrar para o Simpson 1, digite 1, para o Simpson 2, digite 2. E armazeno a informação em método. Vou integrar para o Simpson 1. Pá. Pronto, ele já me mandou o resultado da minha integral. Essa da minha integral foi menos 0,75, lá vai para as contas. Vamos ver se isso aqui funciona mesmo. Olha aqui no Wolfram, cosseno de x de 0 a 4. Cosseno de x de 0 a 4, menos 0,75, 680. Menos 0,75, 64, vai destoar lá na quarta casa, né? Lá na quarta casa decimal. Mas foi uma boa aproximação. Aí aqui é onde entra aquele continuar. Ele pergunta se eu quero testar outra função. Aqui embaixo, aqui ó. A informação que eu puser aqui, ele vai armazenar em continuar. Se eu disser sim, ele volta para o início do programa. Tá vendo? Voltou para o início do programa, porque ele voltou para cá, para esse while. Beleza, vamos entender como ele está fazendo essas contas rapidinho. Terminei de escolher o método. Logo em seguida, eu digo que o x do meu cosseno, né? Depois que eu declaro uma função, toda vez que eu puser só x, ele vai entender que é o x para aquela minha função. Então, o x para minha função recebe o limite inferior, que sempre começa no limite inferior, né? O primeiro ponto. Esse meu i vai me dizer em que ponto eu estou, né? Porque para cálculo numérico eu preciso de uma certa quantidade de pontos. E aí ele vai me dizer, esse i vai ser como se fosse o índice do meu ponto. O h aqui, ele vai ser a minha altura do intervalo, que é o limite superior menos inferior dividido por n. E a minha integral vai ser, enfim, uma variável para armazenar todas as somas e me dar o resultado final. Aqui eu pedi qual método o usuário quer aplicar. E logo aqui eu verifico se o método que ele escolheu foi o método 1. Se for 1, ele vai executar esse trecho do código que é Simpson 1. Aí o que está acontecendo aqui? Percebe que para Simpson 1, os numeradores são 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2 até voltar a ser 1. Os termos em comum são o limite superior e inferior. Eles sempre vão ser iguais. Para facilitar minha lógica, eu tirei eles da conta. Então, já não começo no limite inferior. Eu começo
um ponto depois do limite inferior, porque eu pego o limite inferior e somo ele com o intervalo. Aí já vai para o próximo ponto. Massa. Aqui eu informo para o cara que eu estou na regra de Simpson 1, e aqui, enquanto o x da minha função for menor do que o limite superior, executa esse trecho de código. Massa. Bora ver o que está acontecendo nesse trecho. Aqui, ó, o i começa sendo 0, e logo quando ele entra aqui para executar minha integral, o i vai ser 1. Lembrando que eu tirei o ponto inicial, então o meu 1 vai ser, na verdade, meu segundo ponto. E para o segundo ponto, o meu multiplicador tem que ser 4, não é? Porque aí vai ficar, seria 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, só que como eu tirei o meu primeiro ponto, vai ficar 4, 2, 4, 2, 4, 2, sem o 1 na frente, né? Então, ó, se o número 1 aqui no meu contador i, ele tem um multiplicador 4, o número 2 tem um multiplicador 2, o número 3 tem um multiplicador 4, o número 4 tem um multiplicador 2 e por aí vai. Toda vez que o i for par, o multiplicador é 2. Toda vez que o i for ímpar, o multiplicador é 4. Então aqui eu estou testando o resto da divisão. Se o resto da divisão de i por 2 for diferente de 0, significa que ele é ímpar. Então eu multiplico o valor da função naquele ponto por 4. Se o resto da divisão de i por 2 for par, então significa que o numerador é 2. Então eu multiplico o resto da divisão, ou melhor, eu multiplico o valor da função naquele ponto por 2. Tranquilo. Depois que eu faço essas multiplicações, eu vou para o próximo ponto. X começava no segundo ponto, e quando eu somar com mais um intervalo vai para o terceiro ponto, quando eu somar com mais um intervalo vai para o quarto, e por aí vai. Esse x recebe x mais h, serve para isso. E a integral? Ó, sempre que eu faço essa multiplicação, eu armazeno o resultado da multiplicação na minha integral. Armazenei na minha integral. Quando eu terminar todas essas contas, eu digo que a integral recebe tudo o que ela tinha armazenado, mais os limites superiores e inferiores, já que os multiplicadores deles são 1. Depois eu pego toda essa soma e multiplico por h dividido por 3. Pronto, que é a regra de Simpson 1, né? E aí termina a regra de Simpson 1. Informa o resultado da integral foi tanto. Se o cara digitar 2, ele já vem para cá. Se o método for 2, então, de novo, não começa do meu limite inferior, né? Meu x vai receber o limite inferior mais um intervalo, ou seja, ele vai estar no segundo ponto, e o meu i começa em 1. Tá. Enquanto x for menor do que o limite superior, entre aqui. Vê. Como é que ficaria os multiplicadores? Ficaria 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Se eu tirar o 1 da frente, que seria o limite inferior, vai ficar 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Então, a cada conjunto de 3 pontos, eu vou ter essa ordem. 3 para o primeiro, 3 para o segundo e 2 para o terceiro. Depois, 3 para o primeiro do segundo conjunto, 3 para o segundo do segundo conjunto e 2 para o terceiro do segundo conjunto. E por aí eu vou. Então, eu começo com i igual a 1. Enquanto i for diferente de 3, eu multiplico o valor da função naquele ponto por 3. Quando i for igual a 3, eu multiplico o valor da função naquele ponto por 2. E aí, se i for 3, eu quero que a próxima posição seja 1. Porque aí é assim que eu estou fazendo as contas, né? Já vou para o próximo conjunto e eu quero que ele pegue a posição 1 do próximo conjunto. Aí eu cheguei aqui igual a 3, faço que o meu i agora é igual a 1. E ele continua somando, ó. Eu sempre somo o x que eu tinha antes com o x mais um intervalo, que é para eu pular para o próximo ponto. E enquanto o i não é 3, eu vou somando 1 em i. Aqui, ó. Até ele chegar em 3. Depois que ele chegar em 3, ele volta a ser 1 de novo. Aí, beleza. Aí, a integral recebe todos os valores que ela já somou aqui, né? Mais o limite inferior, mais o superior. E depois multiplica tudo por h, 3 vezes h sobre 8. Tranquilo. Vamos testar a função cosseno de novo. Ou melhor, vamos para outra função. Vamos para a exponencial. Exp de x. E aí vamos integrar essa função de 0 a 1. Eu vou colocar aqui uns 10.000 intervalos também. Vamos para o Simpson 2, na verdade, né? O Simpson 2 eu tenho que ter um número de intervalos múltiplo de 3. Então eu vou colocar 30.000 intervalos.
Coloca aqui a Simpson 2. Resultado da minha integral deu 1,7 e lá vai para as contas. Vamos ver se isso aqui bate. Vou colocar aqui. É elevado a x. De x de 0 a 1. Vamos ver quanto é que isso aqui vai retornar para a gente. Olha, 1,1783. E aqui, 1,718, bem aproximado. Isso aqui foi para o Simpson 2. Deixa eu só confirmar. Perfeito. Pronto, essa foi a aplicação das duas regras.